Será que essa é a hora de investir na bolsa? E o legal é que a internet ela se divide, né? De um lado tem gente falando que investir aqui no Brasil é uma loucura e falando, olha, tomem cuidado que a bolsa não está em baixa, que eu não sei o que significa. Mas do outro lado tem gente muito otimista. Há quem diga que estamos em um dos melhores momentos para investir no país, como o caso aqui da Infomoney e também do banco BTG, que está otimista com o Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais são os 5 pontos por trás do otimismo com a bolsa brasileira. Eu vou te explicar o que eu estou enxergando, o que nós estamos fazendo aqui no Clube do Valor com os nossos clientes de Wealth. Deixa o dedo no like, te inscreve no canal se tu é novo e bora pro vídeo. Bom, numa análise publicada pela Infomoney, o analista Lucas Collazo comparou a bolsa brasileira com um astronauta, nesse caso dizendo que o Brasil está em gravidade lunar. Essa foi a analogia que ele encontrou para explicar o seguinte ponto. A taxa de juros é a gravidade do mercado, enquanto a bolsa é o astronauta que flutua aí sobre esse mercado. E aí qual o ponto? Tá? A taxa Selic ela já vem caindo há bastante tempo. Ela vai seguir caindo. O grande ponto é até onde, né? Tem gente que espera que ela pare em 9% e volte a crescer, tem gente que espera que ela vá até os 8%, tem gente que fala em 7%. Se você abre aí o Boletim Focus, que é um relatório que sai toda semana colocando as expectativas do mercado, a estimativa atual é que a Selic deve ficar em torno de 8,5% até 2027. E aí, voltando para a analogia ali do analista, o que ele quer dizer é que quanto maior é a taxa de juros, maior o peso, a âncora que tem nesses ativos, e quanto menor a taxa de juros, menos peso tem esses ativos e mais facilmente eles conseguem voar, eles conseguem decolar. E aí, segundo analistas do BTG Pactual, existem 5 motivos por trás de um bom otimismo com a bolsa, eu vou te contar cada um deles aqui. O primeiro é sustentabilidade, isso mesmo, sustentabilidade. É que eles se referem à matriz energética, basicamente dizendo que o Brasil está bem posicionado em termos de matriz energética para a geração de energia, de fato. Energia para movimentar carros, preparar comida, gerar eletricidade. Enfim, esse gráfico aqui na tela é o da matriz energética mundial em 2021, que inclui as formas de energia consumidas, 30% em petróleo e derivados, 27% em carvão mineral, que são fontes não renováveis. E se você prestar atenção, ainda tem energia solar, eólica e geotérmica, que são menos de 3%, são identificadas como os outros. E somados com a energia hidráulica e a de biomassa, ainda assim esse total ele não passa de 15%. Só que o gráfico que eu te mostrei agora era a nível global. Se você for dar uma olhada na matriz energética brasileira, a coisa fica um pouco diferente. Esse que está na tela é o gráfico brasileiro, tá? Dos não renováveis, o que predomina é o petróleo, com 35%, maior do que a média mundial. Só que, por outro lado, a média de carvão mineral é bem menor. E basicamente, tá, num grande resumo, o que a gente tem? A gente tem no mundo 85% da energia sendo de fontes não renováveis e no Brasil esse percentual chega a apenas 55%, enquanto os outros 44%, como você pode ver nesse gráfico, são de fontes renováveis de energia. E ainda falando sobre a matriz elétrica, da geração de energia elétrica, o que a gente tem no mundo? É um gráfico com baixa proporção de energia hidráulica e menor ainda de eólica, enquanto no Brasil o que predomina é a geração hidráulica, seguida pela eólica. Em termos percentuais, em termos de geração de energia elétrica, 85% da energia gerada no Brasil é de fontes renováveis e no mundo apenas 28%. Bom, só em 2022 o Brasil recebeu mais de 80 bilhões em investimentos, quase metade disso relacionado a energias renováveis. E esse é um dos pontos porque o BTG está otimista. O segundo ponto tem a ver com a geopolítica e o posicionamento neutro do Brasil. De acordo com essa análise, o Brasil, abre aspas, tende a adotar um tom de neutralidade no mundo cada vez mais polarizado. Além disso, eles ressaltam a distância geográfica e também ideológica dos principais conflitos que estão acontecendo no mundo. Recentemente até saiu uma matéria na Folha sobre isso, com um argumento de que essa é uma boa oportunidade para o Brasil, que exporta produtos fundamentais para economias líderes. O que tem a ver com o terceiro motivo destacado pelos analistas do BTG, que é o fator de que o Brasil é a fazenda do mundo. A própria Veja chamou o Brasil de potência em alimentos, porque a gente fica em primeiro lugar na exportação de alimentos como soja, carne bovina, também aves e também milho. E também somos referências a nível mundial no abastecimento de café, açúcares e suco de laranja. Além disso, o BTG destaca a grande oferta de terras disponíveis para demandas no futuro e cita a exportação de minério de ferro e também de petróleo. E ainda menciona que grandes concorrentes estão perdendo o mercado, como por exemplo a China está perdendo espaço na venda de couro, dentre outros. Se esses 3 motivos
são fortes ou não, você decide, mas o quarto e quinto eles fortalecem essa tese, né? O quarto motivo é a forte demanda por infraestrutura que é vista como uma boa oportunidade. Inclusive o BNDES prevê que o Brasil vai precisar investir 3,5 trilhões de reais em infraestrutura somente nos próximos 10 anos, com destaque, de novo, para a energia. E por que isso é uma oportunidade, tá? Porque com maior investimento em infraestrutura, e tem muito espaço para o Brasil melhorar a infraestrutura de fato, os preços dos produtos eles tendem a cair e isso acaba tornando mais viável o investimento no Brasil. E por fim, o quinto motivo é o mais importante, segundo os analistas do BTG, que é o fato de que as ações brasileiras estão baratas. E se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu gosto de investir em ações baratas, que isso contribuiu para o crescimento do meu patrimônio, que isso contribui para o crescimento do patrimônio de vários clientes que a gente atende aqui em Wealth, no Clube do Valor. Só que aqui o ponto é que o BTG usa o múltiplo preço por lucro para dizer que a bolsa está barata, o que de fato é verdade. Os analistas mostram ali que o preço por lucro das ações brasileiras é de 8 vezes e mesmo tirando Petrobras e Vale, os maiores pesos do Ibovespa, esse índice ainda fica em 10 vezes, que é abaixo da média histórica. E se você olha para esse gráfico do site Oceans 14, você pode ver que a gente está com o preço por lucro, embora crescente, muito abaixo da média histórica. E num patamar ali próximo a 2008, 2005, 2002 e por aí. Ainda, de acordo com o portal World Price to Earning Ratio, esse que está na tela aí, o Brasil tem a sexta bolsa mais barata do mundo com base no preço por lucro, ficando atrás de Colômbia, Turquia, Áustria. E à frente de China, Espanha, Itália e Polônia. Além disso, se rolar essa parte, você vai ver que o Brasil está muito mais barato que França, Canadá, Argentina, Estados Unidos e Japão. E depois de eu te mostrar tudo isso, eu entendo que os investidores eles acabam se dividindo em dois grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo que pensa: caramba, realmente a bolsa brasileira está muito barata. Então o que eu vou fazer aqui é tirar um pouco dos meus investimentos em renda fixa ou fundos imobiliários e eu vou comprar ações na bolsa. É isso, Ramiro? Faz sentido? A minha resposta é não, eu já vou te explicar o porquê. Mas antes, queria falar do segundo grupo, que é o que pode pensar: beleza, Ramiro, eu entendi. Só que por trás disso tudo tem muitos riscos. O Brasil tem os problemas que são bem conhecidos por todo mundo: corrupção, questões políticas, polarização, moeda fraca e por aí vai. E essa galera que pensa isso acaba ficando de fora da bolsa. E eu vou ser bem franco, tá? Olhando para esses dois grupos de investidores, eu acho de um jeito diferente dos dois. Primeiro, por que a gente não aumenta a nossa posição na bolsa nesse momento? Para você entender, vou te explicar como é que a gente investe. Como é que eu invisto aqui, a gente faz a gestão e a consultoria de carteira dos nossos clientes de Wealth, tá? A gente entende que o melhor investimento ele não é o que os analistas do BTG, ou da XP, ou do JP Morgan acham. Com todo respeito a esses analistas, tá? Mas a gente entende que as decisões de investimentos, elas devem ser olhadas do ponto de vista do investidor e não do mercado. Em outras palavras, tá? Para mim faz bastante sentido ter bastante ações em carteira. Agora para o Gleison que está aqui comigo, talvez não. O Gleison pode ter objetivos de prazos mais curtos, pode ter menos tolerância ao risco. Então, eventualmente, a gente vai ter dois investidores no mesmo momento da história, olhando para o mesmo cenário macroeconômico e com um investindo mais do que o outro em ações. Outro ponto, esse negócio de montar uma posição na bolsa porque está barata, para depois desfazer a exposição na bolsa porque está cara ou porque existe um risco maior, é o caminho perfeito para você estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. E em vez de fazer isso, depois que a gente desenha uma carteira ideal para cada cliente, no exemplo que eu dei, né, carteira do Gleison, um pouco mais conservadora, a minha mais arrojada, e depois que a gente monta essa carteira, o que a gente faz é um negócio chamado rebalanceamento, que é a última etapa aqui do nosso sistema de alocação estratégica, que basicamente compara a carteira alvo, e aqui todo cliente nosso tem uma carteira alvo a ser perseguida de acordo com o perfil deste cliente, com a carteira atual dele. Quer dizer, se eu entender que a tua carteira tem que ter um peso de 60% em renda variável e 40% em renda fixa, eu te ajudar a montar essa carteira, e aí, sei lá, a bolsa subiu bastante, ela ficou assim, com 70% de peso em renda variável e 30% em renda fixa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os ajustes necessários, ou seja, a gente vai vender um pouco de ações para ela voltar à composição ideal, que no caso é 60-40. Então o rebalanceamento, ele sempre nos diz o que fazer, ele nos diz o que a gente tem que vender um pouco e o que a gente tem que comprar um pouco. E com essa estratégia, com esse método de investimentos, você dá adeus a esse tipo de narrativa de que, olha, a bolsa está barata por causa da matriz energética, por causa das perspectivas para o mundo, por causa da geopolítica. Porque vamos lá, é impossível de um investidor, pessoa física comum, de um médico, um empresário, um cara que trabalha para burro, conseguir fazer uma leitura precisa do cenário e entender o que está no preço e o que não está.
sempre enlouquecer qualquer um. E geralmente, quando esse cara vai fazer só leitura, quando o cenário estiver bom, a bolsa vai estar cara, quando o cenário estiver ruim, a bolsa vai estar barata. Me leva a comentários do segundo grupo. Quem acha que a bolsa está arriscada, é por isso que ela está com preço para o lucro menor. Quando menos pessoas acharem a bolsa arriscada, o momento arriscado, ela vai estar com preço para o lucro maior. E os nossos clientes aqui provavelmente vão estar fazendo o rebalanceamento, vendendo um pouquinho de ações para comprar um pouquinho de renda fixa, porque a bolsa já vai ter subido. Aí você pode se perguntar, Ramiro, como é que eu faço para entender melhor essa forma com que vocês investem? Aí tem duas formas. A primeira é conversando com alguém da minha equipe, de forma totalmente gratuita, para entender como é que funcionam os nossos serviços de wealth e para que um especialista aqui em investimentos do clube agregue valor para a tua vida financeira, faça uma análise da tua carteira, mostre o que a gente mudaria e o que a gente manteria. E para isso, você tem que preencher um rápido formulário de análise de carteira. Deixa o link aqui na descrição. A gente está priorizando nesse momento investidores com mais de 500 mil reais para investir. Quem tem 1, 2, 5, 10 milhões vai ligar e vai contatar. O link vai ser o primeiro link aqui na descrição. E a segunda forma é com conhecimento. Eu explico melhor o nosso sistema de alocação estratégica, nossa forma de investir, num livro que eu mesmo escrevi, que a gente distribui aqui de forma totalmente gratuita e digital, chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão. A gente dá exemplos, né, com uma carteira de 1 milhão, mas serve para carteiras com mais e com menos patrimônio. Você pode baixar esse e-book de forma totalmente gratuita aqui, ó, aqui nesse link aqui. Enquanto aqui eu deixar uma sugestão de vídeo bem complementar a esse. Grande abraço e até mais.